bom dia igreja, bom dia IBD, que a graça de Deus esteja com todos. Espero que estejam todos bem, né, na paz do Senhor. Mais um domingo abençoado pelo nosso Deus, só temos que agradecer, não é verdade? Mas vamos fazer a nossa oração para que o Senhor Deus escute os nossos pedidos, o Senhor Deus ouça o nosso clamor. Vamos lá? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento queremos agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Obrigado pelo livramento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está protegendo as nossas famílias, Pai. Obrigado por o Senhor estar presente a todo tempo, Senhor. Ó Pai amado. Mas sabemos que tem irmãos ainda adoentados, precisando de Ti, Pai, precisando de uma visita, Pai. Ó Pai, visita a cada um, Senhor. Restaura saúde, Pai. Leva o remédio necessário, Pai, para que eles possam ser curados, Pai. E que o Senhor possa estar trazendo alegria no coração de cada um deles, Pai amado. Ó Pai amado, sabemos que tem alguns nem dormiu, Pai, porque por sentir dor, Pai. Ó Pai, esteja com eles, Pai, visita, Pai, dê a cura, Senhor amado. Protege, Senhor amado. Ó Pai, esteja visitando os nossos hospitais, Pai, que está lotado, Pai, essa doença ainda está no nosso Brasil, Pai, está entristecendo famílias, Pai. Ó Pai, esteja dando refrigério, esteja dando consolo, Pai. Ó Pai, esteja colocando mais esperança em cada um, Pai amado. Que eles não possam esquecer que o Senhor Deus é todo poderoso para a cura, Senhor amado. Que eles possam ter força, cada vez fé, Pai. Que eles colocam fé e força, Pai, para seguir, Pai, lutando, Senhor. Mas que sairemos vencedores, Senhor. Porque Tu estás conosco, Pai. Ó Pai, visita nosso pastor, Pai, dando saúde, visita a família pastoral, Pai. Ó Pai, esteja com nossos ministérios, protegendo, Senhor, cada ministério, Pai, que a gente possa estar fazendo a sua obra, Pai, que os ministérios estejam protegidos por Ti, Pai. Ó Pai amado, são nossos irmãos, Pai, aí, Senhor, cada vez forte, Pai, na Sua presença, Senhor amado. Ó Pai, mas tem alguns que ainda estão fragilizados, estão enfraquecidos, estão entristecidos, Pai. Traga eles para a Sua casa, Pai, para a alegria da Sua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o Seu nome, Pai amado. Seja com nossos jovens, protegendo, libertando do mal, Senhor, que assola o Brasil, o mundo, Pai. Tira eles, Senhor, dessas coisas ruins do mundo, Senhor Jesus. Coloca na Sua presença, Pai. Não permita que o mal entre no coração de cada um, entre na mente, Pai. Livra ele de qualquer coisa que passa na mente, Senhor Deus, Pai. Traga eles para a Sua presença, Pai amado. Obrigada, Senhor, porque Tu é bom o tempo todo Tu é bom, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Agradeço por tudo que tem feito nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, mais uma vez com a nossa querida Eliane, né? Que a nossa querida Marliette ainda não está podendo, né? Fique com a nossa querida na direção, né? E ela vai falar a nossa lição e com nossos professores. E que todos, em nome do Senhor Jesus, tenham um bom domingo. Fique todos na paz de Deus. Amém. Bom dia, Verinha. Estamos aqui mais uma vez. Deus te abençoe, Verinha. Nós estamos aqui mais uma vez, como disse a irmã Vera. A nossa irmã Marliette ainda não pôde estar presente na nossa EBD, mas vamos orar por ela para que ela possa voltar o mais rápido possível, né? Então vamos continuar com a nossa EBD hoje. Hoje nós vamos falar sobre a nossa lição número 12. E hoje o nosso tema da lição é: quando a adversidade é difamação, né? E nosso texto base hoje, o autor, ele nos relata Daniel, capítulo 6. É o capítulo todo, completo. Nesse capítulo, ele conta como Daniel foi jogado na cova dos leões. Eu vou ler só um pedaço, um trecho do texto, mas os irmãos leem em casa o texto completo, que é maravilhoso você contemplar as maravilhas de Deus na vida de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 26. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel,
pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, ele foi eleito pelo rei Dario como um dos presidentes, né, na sua cidade. Mas Daniel, ele era muito invejado, porque ele era um servo de Deus e Deus era com ele o tempo todo. Tudo que Daniel fazia, ele tinha sucesso, porque ele era fiel a Deus. Então, os outros presidentes tiveram ciúme, né, raiva de Daniel, e conseguiram fazer com que o rei fizesse um decreto para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Né? O rei Dario fez um decreto que ninguém poderia adorar outros deuses durante 30 dias. Não poderia orar, não podia reverenciar outros deuses, né? Somente ao rei Dario, né? Mas Daniel, ele sempre orou a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia. E esses príncipes, né, viram Daniel orar e foram falar com o rei. E o rei, ele imediatamente teve que cumprir o decreto. Mandou Daniel ser jogado na cova dos leões. Mas o rei gostava muito de Daniel porque sabia da sua fidelidade. Então, ele com dor no coração, ele teve que fazer o decreto se cumprir. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Quando ele jogou, foi no outro dia, quando amanheceu, eles foram ver o que tinha acontecido com Daniel. E Daniel estava bem, salvo, porque Deus não deixou os leões comerem Daniel, né? Então Deus foi fiel com Daniel. Por quê? Porque Daniel sempre foi fiel a Deus. Então, irmãos, que nós possamos ter fidelidade com Deus, ser como Daniel, que é o nosso profeta de hoje. Nossa lição de hoje fala sobre Daniel, que Daniel era um homem que nos inspira fé, né? Um homem que tinha muita fé em Deus. Ele era um homem que tinha temor a Deus, respeito, honestidade e fidelidade com Deus. Ele tinha uma vida, um relacionamento de intimidade com Deus. Que nós possamos ser como Daniel. E hoje nós vamos aprender cada vez mais nessa lição com os nossos professores. Né? Vamos convidar os nossos professores, o irmão Orlando, Diácono Orlando, a irmã Diaconisa Sônia e a irmã Ana Débora. Nossos professores vão estar nos ajudando a aprender cada vez mais da palavra do Senhor e falar da vida de Daniel hoje. Amém? Continue com a nossa IBD, com os nossos professores. Bom dia, irmãos. Nesse momento nós vamos dar início à nossa escola dominical, com a parte de estudo. Nos coube fazer o trabalho do primeiro ponto da lição. O título do primeiro ponto é: em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Em função do tamanho do novo império, Dário escolheu 120 homens chamados de sátrapas, governadores, para governar o seu reino. O rei também escolheu 3 homens para serem líderes dos 120 sátrapas. Então Daniel foi escolhido para ser um desses líderes. O rei Dário, observando a fidelidade de Daniel e que ele era diferente dos outros em função da sua sabedoria de fazer o que era certo e por suas grandes qualidades, queriam nomeá-lo líder sobre os demais. Os supervisores se enfureceram e tomado pela raiva, inveja e ódio, decidiram conspirar contra Daniel, procurando manchar a sua liderança. Não obtendo resultados, eles resolveram apelar para a lei de Deus que Daniel servia, com o intuito de fazê-lo pecar contra o seu Criador.
O que nós entendemos nessa primeira parte dessa lição é que o rei, vendo um homem sábio, um homem culto, um homem capaz de entender a necessidade, reconhecer a sua posição e trabalhar com seriedade, com honestidade, com caráter, um homem capaz de, no meio da difamação, das calúnias, da inveja, do ódio daqueles governadores, ele se viu na altura de manter o seu caráter, manter a sua excelência no caráter do trabalho do seu Deus. Em momento nenhum, Daniel deixou-se levar pela posição daqueles governadores que, não satisfeitos com a decisão do rei de nomear Daniel como um dos líderes, de comandar eles como governadores. Eles foram chamados para governar o reino, o império do rei Dário. E Daniel supervisionava eles, e eles não ficaram satisfeitos com a decisão do rei e começaram a criar obstáculo para querer defamar Daniel, fazer Daniel pecar contra o seu Criador. Mas Daniel era um homem sábio, Daniel era um homem capaz de não cometer tais situações, porque ele era um servo fiel a Deus em todas as suas circunstâncias. Os problemas surgiam, mas ele nunca negou o seu Deus. Ele não se contaminava com nenhuma situação. Então, a sequência diz: os satrapas tramaram uma lei centralizando a pessoa do rei como se fosse um deus, para prejudicar Daniel. Valeram-se da religião para armarem uma cilada, mas falharam no seu propósito. Daniel se manteve firme e a boa mão do Senhor estava sobre ele, e sua conduta era digna de honra. O profeta foi um exemplo de pessoa que buscou a excelência em tudo o que fazia. Buscar excelência naquilo que vamos fazer. Excelência é ser coisa muito boa, fazer coisas perfeitas. O fulano é um funcionário excelente. O pastor é um pastor excelente, porque são pessoas que se desprendem a fazer sempre o melhor. Daniel tinha essa vantagem, ele era fiel a Deus, ele não deixou se contaminar, ele era uma pessoa que, no meio das calúnias, da difamação, ele se manteve digno de ser honrado como um profeta de excelência, em busca dos seus objetivos. Deus deseja que você tenha uma vida abundante, mas para isso você precisa buscar a excelência em todas as áreas da sua vida. Não se acomode em ser apenas um frequentador de igreja ou um funcionário qualquer no seu trabalho. Busque crescer, aprender com os erros dos outros, ser melhor e cada dia, pois assim você colherá frutos bons. Quem escolhe fazer as coisas com excelência se destaca entre os outros e consequentemente é recompensado. Nós precisamos na nossa vida mantermos uma postura só diante de uma sociedade. Vivemos uma sociedade corrompida, uma sociedade que não gosta das coisas certas. Temos visto aí no nosso Brasil N situações que não precisamos citar, de alguém que teria condição de ser um excelente líder. No nosso estado mesmo nós estamos cansados de ver isso. Ser um excelente líder, governar com sabedoria, porque tem capacidade cultural, mas a sua dignidade é mentirosa, como tanto de nós já vimos acontecer. No meio do povo de Deus não é muito diferente.
Nós temos pessoas que têm inveja, pessoas que têm ciúme, pessoa que se ira com uma simples palavra, abandona a sua comunidade de fé porque alguém feriu a sua posição. Quando muitas das vezes nós deixamos de sermos excelentes, deixamos de fazer o trabalho de Deus com excelência. Daniel foi um homem excelente diante de tudo aquilo que vinha às suas mãos para fazer, porque ele se via um profeta e precisava honrar o nome do Deus que ele servia, do homem que honrava o seu Criador. Então, há uma advertência: vamos procurar em toda a trajetória da nossa vida, na nossa família, na igreja, no trabalho, aonde passarmos, vamos ser cristão de uma palavra só. Porque a Bíblia diz que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão tendo 2, 3 tipos de posicionamento. Trata, não cumpre; promete, não cumpre; faz voto a Deus e não cumpre, que é pior ainda. Então Deus não se agrada. Jamais nós vamos ser vistos como cristãos excelentes se nós não tivermos o cuidado de sermos fiéis em tudo aquilo que vamos fazer. Deus está procurando pessoas que honrem os seus compromissos, que sejam honestos, justos e de boa índole. Uma pessoa de caráter tem palavra e correta, e sempre honra o nome que tem. Você pode perder bens, saúde, família, mas nunca perca o seu caráter. Nós precisamos ser cristãos que tenhamos caráter. Prometer e cumprir, tratar e cumprir. Não usarmos de 2 pesos e 2 medidas. O cristão precisa ter uma postura só diante do Deus que nós servimos. Que Deus nos abençoe, e aquilo que eu não pude transmitir aos irmãos, que o Espírito de Deus esteja completando na sequência dessa escola bíblica, onde vamos ter os outros professores que vão também nos ajudar a aprender um pouco mais da sequência desse estudo. Que Deus nos abençoe. Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, mais um estudo que diz: em meio à difamação, decida manter o seu relacionamento com Deus. Temos o exemplo de Daniel, né? Ele mesmo correndo o risco de ser pego orando ao nosso Deus, né? Porque o decreto era para orar e adorar só o rei, né? Mesmo correndo risco, Daniel não pensou 2 vezes, porque ele era um homem firme na sua fé. Tinha muitas experiências vividas em sua vida. Ele tinha passado, né, pela revelação dos sonhos, pela visão que ele teve, né, daqueles 3 homens saindo da fornalha acesa, ardente, vivos, né? Se deparou também com o rei pagão, Nabucodonosor, né? Ele lidou com essas situações com muita fé. Ele não ligou para que, se alguém falasse alguma coisa ou defamasse ele. Ele tinha certeza e segurança, né, de que Deus iria agir naquele momento. Ele foi defamado pelos homens, né? E ele sabia do agir de Deus na sua vida. Nós também, na nossa vida, temos ouvido pessoas falar, né, nos defamar. É o que mais acontece com o cristão, é ser defamado. Mas nós devemos ser firmes e crer que Deus, né, vai agir naquele momento. Muitas pessoas perguntam: por que você passa por isso? Você é crente, você não pode passar. Como se nós fôssemos super-heróis. Nós somos super-heróis na fé de Jesus Cristo. Isso sim, isso nós somos super-heróis, né? Nós somos muito, muito cobrados, né? Mas, falando de Daniel, né? Ele não mudou seus atos, assim como nós também não devemos mudar nossos atos. Ele orava 3 vezes, ele orava sem cessar. É o que devemos fazer, marcar um encontro com Deus, né? Várias horas do dia, vários momentos, porque Deus quer isso de nós, que nós não venhamos a escutar
coisas, né, que não agradam a Deus, coisas que às vezes pode, né, nos defamar, mas Deus está ali e nós devemos pensar e não mudar e orar sem cessar, né? E assim Daniel fez, ele continuou, não importava o que os outros estavam falando, né? E assim somos nós, não vamos dar ouvidos a certos comentários, pois sabemos que Deus é soberano, mais importante do que qualquer coisa, e Daniel sabia disso. A oração, irmãos, é a chave da vitória, é o que nos torna íntimos com Deus. A sua palavra é a verdade, e a verdade que liberta. E essa intimidade se dá quando você ora sem cessar, quando você conversa com o Pai, quando você fala aquelas coisas mais íntimas que você tem no seu coração. Com certeza você confiará somente no Deus vivo. Faça como Daniel, não ligue para que as pessoas falam de você. Siga com sua fé. Permaneça na palavra do Senhor. Não tenha medo. Não ligue para as defamações, porque Deus é maior e Ele está contigo, não se esqueça disso, tá? Muito maior é Deus do que as defamações, amém? Louvado seja o nome do Senhor, um dia abençoado para vocês. Bom dia, Silvia da Posse, vamos dar continuidade ao estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos agora ao tópico 3, né, que tem como título: Em meio à difamação, decida não ceder. Nós estamos estudando sobre a vida de Daniel, né, sobre o acontecimento que aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e apressadamente foram falar ao rei tudo o que eles queriam, né, a respeito de Daniel. Na verdade, queridos, o que eles queriam com aquela atitude era difamar Daniel, né? Todos sabiam que Daniel tinha uma conduta ilibada, ele tinha um comportamento irrepreensível, ele era uma pessoa de caráter, conhecida pelo seu caráter, o rei o estimava muito. Então o que aquelas pessoas quiseram fazer com ele foi difamá-lo, né? E o verbete difamar significa tirar a boa fama ou crédito, ou desacreditar publicamente. Infamar, detrair, imputar a alguém um fato concreto ou circunstanciado, ofensivo de sua reputação, conquanto não definido como crime. Falar mal, detrair. O Daniel, ele era portador de uma índole irrepreensível, de um carisma, as pessoas gostavam dele, como eu disse, né? Então a difamação, ela tem como arma, uma potente arma, né? Ela é uma potente arma de destruição de qualquer relacionamento, né? Ele quer gerar, ela procura gerar um atrito, né? Como estamos falando aqui, para aquele momento tornou-se uma adversidade na vida de Daniel, porque o que aqueles homens queriam era difamá-lo, era tirar a boa fama que ele tinha, né? Principalmente em relação ao rei, não só as pessoas, como em relação ao rei. E a vida de Daniel, ela prova que um homem pode ser íntegro em meio à difamação, porque ele não cedeu, né? Assim como aconteceu com Daniel, pode acontecer conosco também, né? As pessoas, elas querem tentar nos difamar, querem tirar de nós a boa fama, né? Principalmente se você procura viver uma vida íntegra, correta, né? Ter atitudes corretas, de caráter. As pessoas procuram trazer coisas em relação à sua vida para te difamar, para te destruir, para tirar de você uma boa fama, né? E nós não devemos permitir que isso mova o nosso caráter, que isso destrua o nosso relacionamento com Deus. Não devemos permitir que esse tipo de coisa nos abale, porque nós precisamos ser como Daniel, manter a nossa postura firme, o nosso foco em Deus, sabendo que o Senhor, Ele está olhando para todas as coisas, né? Aqui na lição diz que a calúnia é uma mentira usada para ofender ou difamar outra pessoa. A Bíblia nos afirma que Deus odeia a mentira e por isso o caluniador está em pecado, ou seja, aquela pessoa que inventa a mentira, que inventa a fofoca, a maledicência, ela está em pecado, né? Porque a Bíblia nos garante isso. O Senhor, o próprio Deus, Ele não suporta a mentira, a calúnia, a difamação, né? Seguindo esse tópico 3, ele tem o tópico 3.1 também, que fala assim: confiar
sua reputação ao Senhor. Ou seja, mesmo que as pessoas duvidem de você, o Senhor te conhece, Ele conhece o teu comportamento, Ele conhece a tua índole, o teu caráter, a tua conduta, né? Coloque sempre sua preocupação na verdade, não na aparência. Não deixe o medo ser sua motivação, né? É no contexto de difamação que Jesus nos diz: não o temais, não há nada encoberto que não haja de ser revelado, e nada oculto que não possa ser conhecido. Ou seja, o Senhor sabe de todas as coisas, mesmo que as pessoas tentem falar mal de você, falar contra você algo que não seja verdadeiro, não se preocupe, entrega nas mãos de Deus, porque Ele te conhece, Ele te formou, Ele formou o seu caráter, Ele sabe quem você é. Não permita que as pessoas te caluniem e isso modifique você, te traga alguma adversidade, mas confie no Senhor, que Ele conhece você. 3.2 diz assim: confrontar gentilmente o caluniador face a face. Nossa, que difícil, né? Confrontar gentilmente. O que está dizendo aqui? É estranho e assustador confrontar alguém, mas precisa ser feito. A atitude mais amorosa que você pode fazer por todos aqueles envolvidos, incluindo o caluniador, é gentilmente confrontá-lo. O que quer dizer? É bom trazer um amigo ou pessoas que são da sua confiança, de ambas as partes, e é pertinente estar com um espírito de mansidão e não colocar o outro em uma posição defensiva, buscando por falhas ou um com o tom de acusação, né? Ou seja, pacificar, procurar aquela pessoa que te ofendeu ou que te caluniou, juntamente com uma outra pessoa, e tentar gentilmente conversar, apaziguar, esclarecer, né? De todas as formas, perdoar, porque esse é o nosso dever como cristãos, e tentar continuar vivendo, crendo que o Senhor, Ele te conhece, Ele sabe da sua índole, do seu caráter, daquilo que você faz, né? Para pensar e agir, queridos. Primeiro, em suas atitudes diárias, você se julga agir com excelência, né? Você tem agido da melhor forma possível? Qual a sua reação quando você é insultado, caluniado ou difamado? Como você age? Né? Você tem pavio curtinho, o pavio mais longo, você é paciente, você tem a capacidade de conversar, de resolver as coisas gentilmente, tranquilamente, com mansidão, como diz a palavra? As pressões dessa vida separam você de Deus ou empurram você mais para perto dele? Quando você tem problemas, nós vimos aí muito comumente que as pessoas se afastam de Deus, se afastam da igreja, do convívio com os irmãos, mas o correto, queridos, é que isso nos impulsione mais para perto de Deus, porque o Senhor, além dele nos conhecer, ele nos conforta, ele nos fortalece, né? Através do convívio com nossos irmãos, é através da nossa intimidade com Deus que nós temos a nossa fé fortalecida e a nossa conduta justificada, porque, como diz assim, ele nos conhece, né? Então você será justificado diante das suas atitudes contra caluniadores, contra acusadores, diante do Senhor, porque Ele conhece você, Ele te formou. Tá bom, queridos? Que essa é a palavra que nós temos. Não permita, não ceda a caluniadores, a acusações. Se você tem a sua conduta correta, se você tem o seu caráter ilibado, se o Senhor te conhece, então confia que Ele não vai permitir que essa adversidade chegue até você. Tá bom, queridos? Que isso possa trazer paz aos nossos corações, que nós possamos estar firmes sempre no Senhor, sabendo que Ele nos conhece de todo o coração, mesmo que as pessoas nos acusem ou nos caluniam. O Senhor nos conhece. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha um restante de domingo na presença de Deus. Amém.